E aí, pessoal, eu sou o Davidson Abreu, sou escritor, sou policial e hoje a gente vai bater um papo rápido aí sobre um tema que sempre é recorrente, que é o racismo. E dessa vez voltou à tona pelo que ocorreu com o Carrefour, o Carrefour que já vem de uma série de eventos terríveis aí, que tem denegrido a imagem da empresa francesa, né? Se inscreva no canal, desculpe hoje a pouca luz, mas vamos lá que é um bate-papo bem rápido. Primeiro, nosso maior cuidado, o que eu tento sempre falar para todo mundo, principalmente quando eu dou aula, é tomem cuidado para não serem manipulados. Cuidado com a mídia, a imprensa, ela tem seus próprios interesses, são empresas também, são dirigidas por pessoas que têm ou interesses comerciais ou interesses ideológicos. E isso é muito perigoso. Porque o que nós vemos recorrente é que as notícias, elas não mostram fatos, elas não pontuam fatos. Ela mostra uma parte do fato muito cuidadosamente colocada pelo redator, de forma que direcione a um pensamento único. E boa parte do restante da imprensa copia e cola. Então toma cuidado. Se você até hoje acredita piamente no que a imprensa te passa, você está sendo conduzido. Você não conseguiu lá tomar a pílula do Matrix. E isso daí é simples de perceber. Até as pessoas que nas redes sociais criticam isso vão no efeito manada. Porque há algumas coisas que são consenso. Se você falar em racismo, você vai ficar revoltado e você vai pôr lá algo lá contra o racismo. Se você falar em estupro, você vai ficar revoltado e colocar alguma coisa ali contra o estupro. Só que geralmente a notícia ali interfere com pessoas e não com o crime em questão. Então tome cuidado, que ela já vem com slogan. Você perceber, assim que sai a notícia, o slogan é quase imediato e todo mundo ali está utilizando aqueles slogan. E quem é que gosta de slogan? Tome cuidado, porque quem é que fascistas não passarão, ninguém solta a mão de ninguém, entre ele não, entre tantos outros aí. Que seja por um lado ou por outro, que se dane, te direcionam. E acho que o maior poder que nós temos numa democracia são nossas escolhas. Como eles não podem cortar isso diretamente, eles arrumam formas indiretas de tolher essas escolhas. E no jornal, por exemplo, eles têm 30 segundos para lançar uma notícia. E vão lançar da forma que entenderem isso interessante. E por que eu estou falando isso? Porque qual o motivo do caso do Carrefour? Antes disso, eu me lembro de uma aula na faculdade de Direito, que na época não existia o estupro contra o homem. Contra o homem era outro crime. E as pessoas ficaram indignadas. Nossa, como é que não é estupro e tal? Mas a pena era a mesma. Não mudava nada. Era uma questão de nomenclatura. A mesma coisa quando eu falo que um estuprador, quanto mais, aquele doido que acorda de manhã e sai caçando alguém para ele cometer um estupro, esse cara é um doente. Eu não estou dizendo que ele não tem que ser punido com as penas mais severas. Se for o caso aí, em alguns países, pena de morte, castração química, seja lá qual for, cadeia, com que realmente ele fique preso. O que eu estou falando é que ele é doente. Porque uma pessoa normal não faz isso. Eu não estou falando para ele não ser punido. Então temos que tomar cuidado com isso. No caso do Carrefour, o que foi, além das cenas chocantes de violência, do crime, do despreparo de uma empresa terceirizada e do próprio Carrefour em não tomar cuidado com isso, o que mais assustou? Pessoas com poder, inclusive o Barroso, o ministro do STF, dando ali sua opinião com base em redes sociais. O menor mínimo que você aprende no direito é ouvir ambos os fatos, é ver os autos do processo
e descobrir o que aconteceu antes de você emitir opinião para milhares de pessoas, para milhões de pessoas, e essas opiniões vão gerar efeito. E há grupos políticos que vão se aproveitar dessas opiniões. Então, no caso ali, o que vemos, o que ocorreu? Isso você tendo pouco acesso aos autos e às imagens, apenas com o que nós conseguimos ver ali. O que ocorreu foi que um cidadão de pardo, por enquanto é pardo pelo IBGE, considerado negro, que eles limitaram as nossas raças entre praticamente brancos e negros, né? Sobram poucos aí que são os asiáticos, são chamados de amarelos, porque o indígena no Brasil praticamente, ou mestiço com índio, praticamente ele foi transformado em negro socialmente, e isso ajuda em guerra de classes. Eis a questão. Observem aí as estratégias. Bom, um cidadão ali teve um desentendimento com uma caixa, foi lá sendo conduzido pelos segurança e aparece que em dado momento ele dá um soco na cara de um segurança. Isso não elimina o crime que cometeram, foi homicídio. Foi um homicídio. Isso em nada elimina aquele crime. Eu não estou falando que não ocorreu, não estou justificando nada. Eu estou mostrando a realidade. Um sujeito com vários antecedentes criminais iniciou uma confusão. Em dado momento, ele agrediu um segurança e foi covardemente agredido por 3, por incapacidade lá técnica e profissional, porque esse não é o serviço de um segurança. O segurança não é polícia, mesmo que algum ali estivesse fazendo bico, o segurança deveria imobilizá-lo, chamar a polícia ia conduzir até o distrito, e no distrito ele ia responder criminalmente, ou não, pelo crime que em tese teria cometido. Fato, mas não, como já era o feriado do povo afrodescendente, já colocaram ali um crime de racismo de primeira mão, sem analisar fato nenhum, como se os seguranças estivessem procurando um negro para cometer um homicídio. Não foi o que aconteceu. Inclusive a chefe de segurança, ao que tudo indica, ela era a chefe, estava presente, era uma mulher, e tinha um outro terceiro segurança negro que veio ali para auxiliar aqueles que estavam agredindo com mais violência, que cometeram um homicídio, o crime mais grave do Código Penal. Mas ao que indica, não foi um crime cometido pela raça dele. Aí você fala, se fosse um branco ele teria acontecido isso? Quase que certamente. Eu posso dizer que certamente. Agora, a diferença é a classe social. Eis a questão. Grande problema nosso é social, é de classes sociais. Se fosse ali, quantas vezes, até um youtuber comentou sobre isso, quantas vezes o Fábio Assunção aprontou pra caramba e foi conduzido ali sem tocar em um fio de cabelo dele. O mesmo aconteceria se, por exemplo, o Lázaro Ramos cometesse essas loucuras. Também não ia encostar nele. Mas não é porque ele é branco, porque um é branco e o outro é negro. Por causa da classe social, por causa do poder aquisitivo, de como isso ia refletir. Aí sim, se fosse um rapaz ali, engravatado, tal, que desse uma carteirada, o meu pai é promotor, eu sou promotor, sou advogado, provavelmente essa violência toda não teria acontecido. Então tem que haver algumas ressalvas. Talvez você não tenha gostado de escutar isso, mas você está então acostumado a ser conduzido, principalmente quando a notícia me agrada. Quando a notícia me agrada, ela vai de acordo com o meu pensamento, eu já bloqueio praticamente uma parte do raciocínio e eu tenho a tendência a concordar. Quando está um político sendo preso, raramente eu vou acreditar que aquele cara ali é honesto. Isso também faz parte
da estratégia, mas temos que raciocinar. Sabe por quê? Porque estão fomentando uma guerra racial. Estão fomentando guerra entre homens e mulheres, entre héteros e gays, entre brancos e pretos. E alguém tira vantagem disso. Alguém copia isso daí. Tem pessoas que acreditam e tem pessoas que se apropriam. Aí depois, lojas incendiadas, lojas saqueadas. Você realmente acredita que todas aquelas pessoas que estão lá quebrando, incendiando, saqueando, elas estão lá porque elas estão revoltadas com o que aconteceu ali com a vítima? Ou estão se aproveitando dessa forma? Vimos essas cenas nos Estados Unidos. Isso é protesto? Sair com uma televisão gigantesca nas costas? Um aparelho de som? Quebrar os carros de quem está estacionado? Colocar os funcionários para fora? Um maldito, um desgraçado, um vagabundo, inclusive branco, que estava lá nesse incêndio, disse que tomou todo o cuidado para tirarem os funcionários para lá. Ô seu débil mental, isso é crime, isso é crime. E se vocês organizaram isso com antecedência, é formação de quadrilha. E outra coisa, quer boicotar a loja? Perfeito, é democrático. Quer manifestar? Perfeito, democrático. Quer acabar com elas nas redes sociais? Perfeito, eles vão ter um prejuízo de milhões já para reverter essa imagem. Para começar, eu tenho certeza que a empresa terceirizada de segurança, muito justamente, já foi demitida. E todo mundo ali que estava envolvido vai estar respondendo ali por homicídio, cada um em seu grau de atuação. Agora, as lojas quebradas lá e destruídas, quem você acha que vai limpar? O presidente e a diretoria do Carrefour? Quem você acha que vai arrumar tudo ali? Se tiverem que conter gasto e demitir o pessoal, quem você acha que vai ser demitido? Então tomem cuidado, tomem suas decisões, mas tomem cuidado, vamos tomar cuidado, todos nós, que eu também sou pego nisso, quando de repente me vejo já no meio de um pensamento concreto, sem ter avaliado os fatos, com essa manipulação, com essa doutrinação que os meios de imprensa costumam fazer, só mostrando uma parte de um lado, imaginando, eu não vou pôr isso, eu não vou colocar, por exemplo, eu não vou colocar na notícia que o rapaz lá, que a vítima, tinha antecedentes criminais e ela que começou agredindo o segurança, porque isso vai mover a opinião pública para um outro canto. De certa forma, quem tem essa ideia, de certa forma é justificável, mas não é direito dela, não é direito da pessoa. A história, ela raramente é preto ou branco, é colorido, cheio de nuances. E nós aí, num país democrático, temos o direito de saber como é que é a história completa e tomar nossas decisões. Repetindo, houve um crime covarde ali, praticado pelos seguranças. Um crime de homicídio. Provavelmente homicídio qualificado. Mas eu não vi até agora uma motivação racista para isso. E sim, uma manipulação para manter essa narrativa de guerra de classes. Isso daí é muito simples. Eu vi o Afro Reg, vou colocar aqui, nesse vídeo que eu fiz, falar no Pânico sobre isso. Eles ignoram, eles falam que não sei quantos negros assassinados na favela. É verdade. Mas por uma questão de violência, questão de desigualdade social, que se você for lá e fizer estatísticas, como há um livro americano sobre isso, você vai ver que a grande maioria dos homicídios foi cometido por outros negros. Mas por quê? Por causa da violência desse local. Aí depois ele quis dizer que a PM ia lá para matar negros. Aí ele foi questionado porque não é assim. Porque na maioria do efetivo da polícia é negro.
Inclusive, as forças militares são as que mais recrutaram negros das instituições públicas e seus comandantes. Aí depois ele disse que não, mas os comandantes eram brancos. Como se os comandantes falassem, vou para lá e vão matar negros na favela. Pelo amor de Deus, meu. Principalmente os comandantes que querem minimizar qualquer efeito que gere uma propaganda negativa. Eles têm muito receio com isso. Pessoal, vamos usar o raciocínio. Foi um crime bárbaro. Espero que sejam punidos aí. Que o Carrefour também tenha o seu prejuízo. Que o Carrefour também se renove para que isso não ocorra mais. Mas não vamos cair na da imprensa. Grande abraço.